Essa mesa, então, era para ser sobre o Nauditas, então, Você fala desse outro. isso vai ser praticado ao pé da letra, já que algumas das comunicações previstas vão ficar justamente inauditas por falta de tempo, ou talvez espaço mental et de son. Donc, faute de temps, je fais la traduction moi-même. C'était une table ronde qui était supposée. Un des titres de la table ronde, c'était les voix inouïes. Et par manque de temps, certaines de ces voix seront inaudibles, en tout cas aujourd'hui. Et les voix, donc on va raccourcir, il n'y aura pas toutes les communications. Mais c'est une promesse aussi, vous savez qu'on a enregistré Magalhães. É uma promessa bem falar nos dois. Era uma, vou falar nas duas línguas. Mas a gente faz uma promessa ao mesmo tempo. Vocês sabem que tudo isso foi gravado e a nossa ideia é também fazer cortes e colocar à disposição de um público mais amplo. Todas essas falas condensadas no canal YouTube do Pop Lab. Então, essas comunicações, elas existirão em algum lugar no futuro próximo, na página do Pop Lab, é uma promessa. Donc, juste pour vous dire que, bah oui, effectivement, on a décidé on vous promet, même si on ne va pas tout déployer ici, ce qu'on avait prévu, ces communications seront bel et bien, le contenu de ces communications seront bel et bien disponibles sur la page YouTube de Pop Lab avec toutes les autres, bien évidemment, qui seront éditées, qui vous seront envoyées les uns les autres pour une sorte pour avoir votre accord dans les extraits qu'on va choisir. Voilà, merci. É você? Eu fiz uma promessa. Então, pessoal, boa noite. Eu previ uma fala de 20 minutos, vou tentar reduzir para 10, mas com a tradução vai voltar a ser o ritmo 1 para 2, 2, 2, 2. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um resumo, e estou com o relógio aqui do lado, então eu vou entregar a ideia principal agora, e quando o tempo esgotar, eu encerro, porque eu já dei a ideia principal. E a minha proposição é com esse tema do canto das sereias ao ruído das sirenes, concerne cette thématique du chant des sirènes jusqu'au bruit des sirènes. Sirenes. Não, eu sei a palavra. Non? Si. On sait que les mêmes mots. Le jeu de mots fonctionne mieux en français que... Que é um português. Oui. E eu sempre me encantei com a figura da sereia. E um grupo de estudos de voz e tecnologia com Ângela, vários cursos que demos juntos. Avec tous les cours qu'on a donnés ensemble. E eu descobri, para minha surpresa, essa relação entre esse objeto técnico, avec surprise, cet objet technique, a sirene, e a etimologia da palavra sereia. Sereia, em português. E eu comecei a investigar o que aconteceu do belo canto sedutor da sereia ao alarme da sirene. Entre le beau chant des sirènes jusqu'à l'alarme strident des sirènes. Então, eu entrego a tese rapidamente. Que entre as sereias e as sirenes, les sirènes chant et les sirènes bruit, há uma interpretação que coloca sob suspeita a materialidade do corpo, a materialidade da voz, a matérialité du corps, do feminino, du féminin, de tudo que é aquilo que está associado ao não sentido. non sens. É uma interpretação antiga e que é reproduzida na tecnologia. Dans la technologie. E essa é a primeira parte rápida. A segunda parte, quero sugerir outras maneiras
d'autres manières de interpretar o canto da sereia. chant des sirènes. Que eu só vou apontar, Mais je vais depois podemos conversar mais no bairro voilà, et après, on passera essas par. possibilidades. Vou compartilhar com eles. Je vais partager avec eux. Então, primeira observação importante, La première remarque importante, eu faço isso que eu chamo de filosofia pop, ce que j'appelle la philosophie pop. e muito simplificadamente, há uma metodologia En simplifiant les méthodologies de reconhecer binarismos hierárquicos na cultura militarisme hiérarchique dans la culture, e tentativa de escapar deles apenas invertendo, des tentatives d'échapper à ce binarisme dans les embexants. e o que eu estou sempre procurando é como transverter, C'est toujours comment rendre transversal que é desparafusar, et cair no binarismo. décloisonner, décloisonner, je sais pas, le binarisme. No caso da voz, Sans de os binarismos são d'avoir os sentidos e o sentido. les A voz eu escuto, donc sentidos, percepção sensorial, oui, donc la différence entre les sens et les sens. que é a mesma palavra em muitas línguas, em alemão também. En langue, c'était les mêmes règles, en allemand aussi. E a significação, sentido que a voz Sont te porta. corrects interprétés et les significations que la voix porte. E normalmente o que eu chamaria de versão é que o sentido é mais importante do que o En sentido. général, c'est quand le sentidos, c'est plus important que les sentidos. E outras questões, mas vou me focar nesse, Il y a no encore caso. une question, mais là, je vais m'attacher à celle-là. Então, eu me inspiro nessa frase do Nietzsche, Je m'inspire à da Gaia Ciência, phrase de Nietzsche, que trata-se de uma velha superstição filosófica, il y a une expression philosophique de acreditar que toda música é música de sereias. que est une musique de sirène. Aí já está esse binarismo hierárquico. Déjà, c'est binarisme hiérarchique, Sentido é mais importante que o sentido. le sens est plus important que le sens. Exatamente. A razão mais importante do que o corpo, La raison os est afetos. plus importante que le corps et que les affects. E o que a voz diz Ce que la voix dit é mais importante de como ela soa. plus important que la manière Essa é a dont questão tradicional. la tradition traditionnelle. Obviamente há inversões Oui, il y a des inversions. e outras coisas. Ok. Ah. No caso das sereias, me parece uma interpretação tradicional Je dirais que c'est une e que interprétation coloca sob respeito a corporeidade da voz qui met en question la e corporalité de la voix. desqualifica o sentido, a significação, o pensamento, a racionalidade. Hein? Disqualifique, ouais. O sentido, a significação, o que está associado ao Ah, une pensamento. prise da sensualité. Então, né, é uma imagem antiga de um vaso grego, encontrado, tá obviamente no Museu Britânico, que eles roubaram. Mas é interessante, vocês conhecem a história, C'est l'histoire. quando pensam em sereias, pensam metade mulher, metade peixe, mas na mitologia grega antiga era metade mulher, metade pássaro. Elle est moitié femme, moitié oiseau. Então, houve uma transformação da imagem Transformation de l'image. do ar para o mar, Parfait. mas, de qualquer maneira, eram seres do entre, C'est toujours des termes de l'entre. da soberania, Seul. monstros. E vocês se lembram da história do Ulisses, ele é avisado na Odisseia por Circe, que ele, eu vou citar aqui, que não é, você vai passar pela ilha, ele vai dizer, Par l'île. aquele que se achegar na ignorância, Celui qui ele não va s'approcher de l'ignorance e escutar o som das sirenes,
Les chants des sirènes. Para ele, mulher e crianças pequenas não mais aparecerão nem jubilarão com seu retorno à casa. Pour lui, les enfants et les femmes. São pas importants, são pas plus importants, les petits enfants et la femme. Alors, Ulisses quer retornar para a mulher, né? Il savait montrer à sa femme. E depois as sereias com canto agudo, o feitiço. Chant aigu, sac. Sentadas no prado, tendo ao redor um monte de putrefactos, ossos de varões, suas peles, etc. Quer dizer, atualmente pensamos sereias belas, mulheres, mas eram monstros, antropófagos, Anthropophage. não canibais. Pas des cannibales. Hein. Canibais são humanos que comem humanos. Cannibales sont des humains qui mangent des humains. Antropófagos é qualquer outra coisa que come humanos. C'est n'importe quelle autre chose qui mange des humains. E sereias são outra coisa. Non, c'est autre chose. Mas ela sugere Gère que eles coloquem cera no ouvido dos marinheiros. qu'on mette de la cire dans les oreilles des marins. E aí ela diz, mas tu mesmo, se quiseres, Ulisses, On dit, toi, Ulysse, si tu veux, ouve, após te prenderem as mãos e os pés da nau de nós, après qu'on t'ait attaché les mains et les pieds, reto no mastro, droit devant le mât, e nele se amarrarem os cabos, para que te deleites com a voz das sereias. et les cadres pour que tu Importante d'avoir plaisir. profiter de la voix des sirènes. Detalhe, Homero cita duas sereias, Merci. mas depois fala que são várias. Mais après, il va dire qu'il y en a plusieurs. Outro detalhe, isso explica aquele verso enigmático da música Açaí do Djavan. Pratique de la musique sair de Açaí. açaí. Clã místico de sereias. Ah, Um verso, clã místico de sereias, castelo de arena, som de... sabe? Aquela música que ninguém entende, cara, é a Joaquim. Sabe? Clã místico, clã de sereias, assim. Clã de sirène. Clã, é isso? Eu esqueci em cima daqui uma brincadeira com a música, então. Que eles não vão ser. Mas no treco no Brasil, personne comprend ce que va dire. Il y a une petite phrase qui dit místico clã de sereias. Il sabe, clã. Ninguém joga com a mulher. Existem muitas representações Tem beaucoup de representations. e algumas mais fiéis ao mito original de que eram pássaros, Fidèles que d'autres, os oiseaux. pássaros com corpos, com cabeças femininas, Avec les oiseaux avec des têtes uma voz de femmes, bonita, des voix mas aos poucos petit à petit. a interpretação foi muito em cima dessa ideia de que eram mulheres lindíssimas. C'est attaché à cette idée que ce sont de très très belles femmes. E a interpretação é de que Ulisses é o homem racional C'est l'homme rationnel que tem a meta de voltar para casa. qui a pour but de rentrer chez lui. Ele é tentado pela beleza da voz feminina, Par la beauté de la voix de la femme promete algum tipo de prazer qui promet un certain que vai desviar da meta et le fait de son but e que ele se entregar vai morrer. et que si je le laisse aller, il va mourir. Essa compreensão é tão La tradicional compréhension est tellement traditionnelle que se vocês puderem no Google procurar tantas sereias, et que vous mettez le chant de sirène. como uma metáfora, aparece em todos os campos do conhecimento. Et cette métaphore-là, elle apparaît sur tous les champs de la pensée, Mesmo com tanto as ciências humanas même que ce soit des sciences humaines, como as ciências não humanas, les sciences non humaines. as ciências exatas. Então, eu li um texto de neurocirurgia Un texte de neurochirurgie que o professor ensinava o que fazer quando o cérebro estava aberto para retirar um tumor, une tumeur e o título era et O Canto das Sereias do Cérebro, chant des sirènes
dans le cerveau. E o médico não pode se deixar seduzir pelo canto da sirene Et le médecin, il ne peut pas se séduire par le chant des sirènes de retirar o tumor inteiro, d'enlever toute la tumeur. porque o paciente vai morrendo. Parce que Então, é uma imagem, le patient crève. lugar comum da imagem. Hein? Ah. Ah, d'accord. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait trouvé l'expression, le chant des sirènes dans le que, en fait, dans l'article, c'était dit, attends, le prof dans l'article, il dit attention au chant de sirène quand vous êtes en train d'opérer une tumeur dans le cerveau, parce qu'il ne faut pas tomber dans la tentation du chant des sirènes, d'enlever toute la tumeur. Parce qu'apparemment, il faut enlever qu'une partie. Autrement, si tu enlèves le tout, le patient crève. Voilà. Então, a interpretação tradicional que até hoje vigora Traditionnelle qu'on a encore aujourd'hui, é que é uma bela voz, c'est une belle que é voix, a voz da natureza, do qui est la corpo, do voix feminino, de la nature, du corps, de la femme, du féminin, que seduz, mas mata. mais qui tue. Uma série de preconceitos e interpretações estão envolvidas aí. Qui sont attachés à cette idée-là. E essa discussão chega na filosofia, Arrive au sein de la philosophie, no livro do Adorno e Horkheimer, Dialética do Esclarecimento, la dialectique des connaissances, Enlightenment, principal, dialectique de como se pede pelo iluminismo, dialética do iluminismo, se pede. Iluminismo, que eles pegam essa história de Ulisses e Cerezo donc il récupère cette histoire d'Ulysse et des sirènes, para descrever a estrutura como a história da humanidade se dá. la structure de comment l'histoire de l'humanité se passe. Os seres humanos sempre entram nesse impasse Les êtres humains sont toujours devant cette impasse, de manter o controle, garder le contrôle realizar seus projetos, pour réaliser ce projet evoluir e sobreviver. et d'évoluer et de survivre E, ao mesmo tempo, et en même temps, com muitas oportunidades de perder o controle. ils ont plein d'opportunités de prendre le contrôle de soi. E nisso, De temps especialmente feminino, porque é ligado ao corpo e à arte, Donc, le féminin lié au corps et à l'art, riscos para des risques dar continuidade a esse projeto. qui mettent en risque la continuité de son projet. Então, eu termino só a primeira para dizer que as sirenes, Donc, les sirènes que são esses instrumentos sont inventados para fazer barulho, inventés pour faire du bruit, embora estejam numa qualidade diferente, que é da tecnologia, ils ont une não da qualité mitologia, différente. On n'est pas dans la mythologie, mais dans la technologie. alguns chegaram a ser usados como instrumentos musicais, Il y a des sirènes qui ont été utilisées en tant qu'instruments musicaux. mas a sua história de sucesso foi um alerta para algo perigoso. Ça, c'était parce que ces objets-là sont là pour dire attention, E alerter. a minha hipótese é que é uma história contínua, embora haja uma ruptura da mitologia para a tecnologia. De la mythologie à la technologie, Se esse alertou é perigoso, ça veut dire c'est dangereux. as sirenes, Les sirènes, tanto como vocês, também tem um de la barulho même manière que les sirènes, que associa a algo que é perigoso. évoquent quelque chose qui est dangereux. Alguns setores vocês conhecem. Connaissez bien. Muito associado na Segunda Guerra Mundial, um alerta para os La Deuxième Guerre ataques mondiale, aéreos, vou não mostrar também. les attaques aériennes. Aqui no Brasil, com o término do horário da aula, início do recreio, Ici, c'est pour indiquer la fin des cours et le début de la récré, de la pause. On est construit. e durante a pandemia surgiu um monstro
Durante a pandemia, Foi um mot. tem um livro que se chama A Cabeça de Sirene. On a inventé un truc qui s'appelle la tête de sirène. Vou mostrar só. Não sei. Olha isso. Fica segura, Xandinho. É incrível. Depois você comenta que vê, existem vários vídeos. C'est incroyable, mais en fait, il y a plusieurs vidéos. Se tornou uma C'est devenu une sorte uma cultura paralela na internet durante a pandemia. Em todos os monstros. la pandémie autour de ce monstre. Então, muito resumido, é isso. Essa história é mais complexa. Bon, mais c'est une histoire plus complexe que ça. E a segunda parte é só apontar possibilidades de interpretar de outras maneiras as histórias da Sorina. Et E la só com deuxième isso partie tá. concerne d'autres possibilités d'interpréter tout ça. Lembrando que na mitologia indígena brasileira La mythologie aparecem figuras similares, como a Yara, comme Yara, que é também uma figura que seduz qui est une figure as pessoas. qui séduit les Isso gens. aparece em muitas culturas, no Japão, Et on em voit vários países da Europa. dans plusieurs cultures, dans plusieurs pays d'Europe. Mas nós temos a versão do Boto Rosa, que é muito diferente. Aussi le Boto Rosa, qui est très différent. Na Amazônia se diz que quando uma mulher fica grávida e não sabe quem é o pai, ela diz que foi o Boto Rosa. Lorsqu'une femme tombe enceinte et ne connaît pas le père, on dit que ça a été le Boto Rosa. E que é já uma C'est un dauphin. E já é um embaralhamento, porque na coisa seria como uma culpabilização da mulher. Là, c'est déjà autre chose, parce que là, dans le cas des sirènes, on associe la femme au É uma danger, figura tout ça. mítica que coloca em questão o patriarcado. Figure mythique qui met en question le patriarcat. É uma possibilidade, só para a gente aprofundar depois. Possibilité, non, pour A outra possibilidade une é possibilité, que, ao contrário como vem Adorno e a sabedoria cotidiana, contrairement à ce que Adorno propose, talvez Ulisses não seja uma pessoa tão racional assim. peut-être qu'Ulysse n'était pas si rationnel que ça. Porque se ele era totalmente racional, porque esse ensinamento, ele teria colocado cera no ouvido dele Ça, e il passado. aurait mis de la cire dans les oreilles et passer devant les Mas sirènes. ele queria escutar o Sirene, Donc, peut-être mas não que- queria morrer. il voulait pas mourir, moi, il voulait Mas o Ulisses é uma mistura de curiosidade de com racionalidade. curiosité avec, on mélange de curiosité avec rationalité. Então, uma outra possibilidade de transverter a história Notre manière de transverser l'histoire, é pensar o Ulisses como um herói da astúcia e não da racionalidade técnica, né? c'est penser Ulysse en tant qu'un héros de l'astuce et pas de l'habilitage technique.
racionalidade técnica. Parle d'une Linguística. technique. Uma outra possibilidade Une autre possibilité muito interessante intéressante, é que nessa memória se pensa sempre que dans cette mémoire, as sereias souvent cantam, mas elas não dizem nada. les sirènes chantent, mais elles ne disent rien. Mas o Homero diz que tem uma letra no que está sendo Il y a cantado. des paroles dans les chansons. E aí eu cito aqui Et rapidamente. là, je vais citer rapidement. Basicamente, o texto diz: vem cá, Ulisses. Qui dit viens là, Ulysse, Ela canta, nós sabemos tudo sobre o mundo, o universo. nous connaissons tout sur le monde et sur l'univers. Se você vier até mim, você vai saber tudo. Viens vers moi, tu sauras tout aussi. Desse modo, se eles prestarem atenção nessa letra, Et du coup, si on fait attention, as sereias não são representantes do corpo, do desejo, da natureza, mas está prometendo conhecimento. donc les sirènes ne sont pas là pour symboliser le corps, Isso já é la séduction, mais elles proposent des connaissances. As sereias são quase como Hegel prometendo o saber absoluto. Les sirènes seraient comme Hegel qui propose l'absolu. E o Ulisses queria muito conhecer tudo sobre o mundo. Et Ulysse voulait vraiment connaître tout sur le monde. Então, seria uma possibilidade prestar atenção no que está sendo dito, Donc, ça serait encore une possibilité de a faire tradição elle ignora chante, mais la o que está sendo tradition dito, a ignoré. entende apenas Des uma paroles. voz pura, sem significado. C'est comme si c'était qu'un chant où il y avait que de la voix pure sans signification aucune. Eu vou passar mais rápido. A história de Penélope seria uma outra forma de transverter a história, Pénélope serait une autre manière que é encore vista como uma mulher segura, que espera Ulisses. de transversaliser l'histoire. C'est la femme chaste, pure. Mas ela poderia ser vista como uma heroína da racionalidade, que não se deixa cair na tentação dos Mais- potentes, Elle aussi, elle pourrait être vue comme une héroïne de la tentation que se laisse ou como uma sereia também. avoir par la tentation de ses prétendants. Mas, no fato, ela é ignorada na história, Mais Pénélope est ignorée de l'histoire. em segundo plano. Outra situação interessante é quando Ulisses volta, ninguém o reconhece, Une autre situation, c'est quand il exceto o vient, costume, on ne le reconnaît pas. e um escravo canta uma canção sobre ele. Un esclave chante une chanson sur lui. E Homero diz que ele se reconhece na canção Et e chora. qui dit ça? Homero diz Homère dit que Ulysse se reconnaît dans la chanson et il pleure. e é esse poder dessa canção que Ele- narra a história Et dele. le pouvoir là de cette chanson qui fait le récit de son histoire. Ainda outra possibilidade de transversão é a conspiração Encore une possibilité, filósofa feminista de Barbel, philosophe féministe, em que ela diz: o episódio das sereias não é uma história de gênio, de transcendência, l'histoire des sirènes n'est pas une histoire de génie, de transcendance. é uma história de como Ulisses, assumindo que ele pode controlar sua transgressão, C'est une histoire d'Ulysse assumant de comment que Ulysse peut contrôler sa transgression. ele se entrega a um desejo de autocuriosidade sexualizada, Il prend au désir d'une grande, autocuriosidade própria sexualizada, um desejo de se tornar outro, un désir de devenir autre, de questionar, de ser questionado, de questionner et d'être questionné, é um desejo de se tornar queer de si mesmo. un désir de devenir queer de lui-même. E nesse livro, a autora aponta que a etimologia da palavra sereia, grego, L'étymologie du mot sirène en tem a grec, ver com atar, ser atado. E ela est en rapport avec le fait d'être attaché. defende que é uma cena sadomaso, ele amarrado no mastro. Et elle défend que c'est une scène sadomasochiste Que embaralha o papel ativo do masculino para o passivo, qui trouble a dimensão ativa do masculino e do feminino. Répète la story. O fato dele se atar, Le fait- embaralha Oui. o papel ativo e masculino. Oui, ça trouble de son rapport masculin, enfin, entre cette opposition entre masculin et féminin. Tô dando
Estou pulando aqui, só agora mesmo, para terminar as últimas observações, tinha outras. Quelques remarques juste pour finir. Apenas que pesquisador, filósofo alemão chamado Friedrich Kittler, Un chercheur allemand appelé Kittler, que é muito importante para o estudo de mídia e pour tecnologia, l'étude de médias. e é musicólogo e Não, mas je comprends tout ça. não, não. Vai que eu estou na tela. Não, Ele c'est bien comme ça, vous imaginez. ele é fascinado com a história de sereias, Il ele est foi fasciné par ces histoires de sirènes até a ilha, que supostamente é a ilha das sereias, jusqu'à l'île où là où c'était bon. e colocou duas cantoras líricas no Il a rochedo mis deux chanteuses lyriques e sur le pegou e passou por perto de várias canções. et il a pris un bateau et Para saber il est se é passé possível dans le escutar. rocher pour savoir s'il était possible d'entendre leur chant. E ele fez uma conclusão incrível, Et il a tiré une conclusion incroyable. que era possível ouvir as vogais, mas não as C'est qu'on consoantes. était capable d'entendre les voyelles, mais pas les consonnes. E ele disse que se ele só ouviu vogais, ele ouviu o canto sem o discurso. Donc, s'il a entendu que les voyelles, il a entendu le chant sans le discours. E se ele ouviu o canto com vogais, ele desceu na língua. Et s'il a entendu le chant avec les voyelles, il est descendu sur l'île. E de qualquer maneira, Homero é um mentiroso. Um mentiroso da história. est un bon menteur, un bon menteur de l'histoire. Tem um vídeo mostrando. Il a une vidéo. Tem a história. Isso aqui é uma citação da Ana. Ana fez, me trouxe a citação da Pequena Il Sereia, a ramené à la que sirène. a personagem arranca a voz, Arrache la voix. que é uma cena muito violenta e muito interessante para nossas questões, voz em corpo, né? C'est une scène très violente et très intéressante pour nos discussions de voix sans corps. Mas o que eu queria, a última observação é mencionar o silêncio das sereias do texto do Kafka, Dernière remarque, c'est sur le silence des sirènes chez Kafka, que sugere que a arma mais terrível das sereias não era o seu canto, mas o seu silêncio. La plus terrible des sirènes n'était pas son chant, mais son silence. E L'arme. Vous parlez? Ok. Não, perguntou mais. e que ele diz que Ulisses não conseguiu escutar o silêncio, Ulysse n'avait pas entendu o silêncio dela. Ah, il n'avait pas Elas- entendre le silence. Elas silenciam, Ulisses ensurdece. Ele não escuta o silêncio. Elles se taisent et quand elles font silence, lui, il devient sourd. É um texto enigmático. C'est un texte très énigmatique. Normalmente, o Kafka é um pouco acusado por algumas feministas de ter silenciado as sereias nesse texto. Kafka est un peu critiqué par certaines féministes parce qu'il a ouais, les sirènes. Mas eu tendo a ver com um texto que embaralha essas categorias. J'ai tendance à voir ce texte-là comme un texte qui trouble un peu les genres. Porque o silêncio aqui não é mais só falta e vazio, negativo, Parce que le silence là, c'est pas que le manque, le négatif, le mas vide. talvez a grande estratégia Peut-être que le silence, c'est la grande stratégie de enfraquecer os poderes. pour affaiblir les pouvoirs. Então, terminam por aqui, Voilà. de maneira corrida, mas obrigado. Ce temps passe ensemble par un exercice d'écoute. Avec un exercice just Thank you.
Alors, donc c'est un exercice d'écoute qui ferait une sorte de synthèse de tout ce qu'on a vécu ces 2 jours. De escuta, que seria como uma síntese desses 2 dias. C'est-à-dire qu'on va y retrouver des questions de répétition, Vão aparecer questões de repetição, des questions de production d'une voix et de la rencontre entre une voix et une altérité. produção de voz e encontro de uma voz com uma alteridade. Ah, você vai fazer? Aí você conta sabendo que você tá na escola, eu também tô, mas assim, eu quero te dar uma pausa, senão vai me dizer bastante. Acho que Et ici, c'est toi qui te parles, né? et ici l'altérité, c'est un espace. E aqui a alteridade é um espaço. E aqui a alteridade é um espaço. Dans cette rencontre, il y a un perdant. Nesse encontro tem uma pessoa que perde, C'est la voix qu'a nommée Franck, é a voz que o Frank nomeou, la voix véhiculaire, c'est-à-dire la voix porteuse de parole. a voz veículo, ou seja, a voz portadora de uma palavra. Et donc, le titre de ces 2 journées, c'était La voix et ses absences. Então, só para lembrar, o título dessa jornada que a gente atravessou era Os Vazios da Voz. Et donc, je voudrais enfin, la proposition, c'est qu'on termine avec une voix qui s'absente. Então, a gente queria terminar justamente com a escuta de uma voz que se esvazia, Ce qui permet, que se ausenta. ce qui permet aussi de ramener une question qu'on a évoquée au fur et à mesure, enfin, qu'on a évoquée de temps en temps, O que nos permite também de trazer uma questão que a gente tem falado, que muitas vezes em várias das falas apareceu, c'est la question du spectateur ou de l'auditeur. é a questão do espectador ou dos auditores, ouvintes. Et donc, de finir avec une sorte de contrepoint. Então, a gente gostaria de terminar com uma espécie de contrapartida. On a beaucoup parlé de la production de la voix, A gente fala muito da produção da voz, du training de l'acteur. da preparação vocal do ator. Et donc, c'est une invitation à continuer les discussions. Então, a escuta desse trabalho é um convite para a gente prolongar a discussão, autour de la question de, cette fois-ci, de l'écoute de toutes ces voix. dessa vez em torno da escuta de todas essas vozes. Donc, cette voix qui s'absente, c'est une œuvre d'Alvin Lucier, Então, essa voz que se ausenta é uma obra do Alvin Lucier, un compositeur américain très important, um compositor americano super importante, qui est né dans les années 30 et qui est mort en 2021, que nasceu nos anos 30 e morreu em 2021, et qui, en 1969, compose une œuvre e que em 69 compôs uma obra qui s'appelle I'm Sitting in a Room. Donc, je suis assis dans une pièce. que se chama I'm Sitting in a Room, tô sentado num quarto, numa quarto, numa sala, depende da circunstância. Simplement pour vous dire 2-3 mots sur Alvin Lucier. Falar algumas palavrinhas sobre a Lucier. Son principe de composition, c'est de laisser les choses se faire, O princípio de composição dele é de deixar as coisas acontecerem, ce qui permet, dans une magnifique synthèse, de renvoyer encore à cet art du pas. que permite uma... O que vai permitir a pensar também de uma outra maneira a essa magnífica formulação da arte do não, para quem não esteve em São João, só para dizer que foi toda uma questão que o Frank trouxe da capacidade do autor de não fazer. J'essaye de tirer un peu des fils entre tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Donc, il y aurait l'art du pas, il y a la question aussi d'occuper un Então, tem espace. a questão da arte do não, a questão de ocupar um espaço vazio, Là, chassons les araignées, tentando expulsar as aranhas, et comme Anne l'avait proposé aux différents acteurs, e como a também propôs aos autores que estavam participando, d'aller jusqu'au bout de la voix. de tentar ir até o final da voz. Attends juste. Donc, le protocole, le principe de composition de cette œuvre est expliqué dans la première minute. O princípio de composição dessa obra é explicado no primeiro minuto da obra ela mesma. J'ai juste écouté la première minute.
Je résume. Donc, ce qu'il explique, c'est qu'il est dans une pièce en train de parler et qu'il enregistre. Resumindo, então, ele está no ambiente, no cômodo, e ele explica que ele está gravando a voz dele, falando uma frase. Et que ensuite il va diffuser l'enregistrement de cette voix-là. E que depois, então, no segundo tempo, o objetivo é difundir essa voz En enregistrant en même temps pour e, créer ao un mesmo deuxième tempo, enregistrement. então, difundir o som, mas ao mesmo tempo gravando-a novamente. Et ainsi de suite. E assim por diante. E por diante. Et qu'au fur et à mesure, les fréquences de sa voix E à medida, ao longo do tempo, as frequências da sua voz vont entrer en résonance avec les fréquences de la salle vão entrar em ressonância com as frequências da sala. et qu'au fur et à mesure, on va entendre les résonances naturelles de l'espace. E então, ao longo do tempo, a gente vai escutar a ressonância não, natural do espaço. Et ce qu'il précise à la fin, c'est qu'il ne s'agit pas pour lui de faire la démonstration d'un phénomène physique, E o que ele precisa no final é que ele não quer ele não quer fazer uma demonstração de um fenômeno físico, mais de lisser ou d'effacer les irrégularités de son discours. mas ele quer alisar, bueno, as irregularidades do discurso dele, Puisque Alvin Lucier était bec. porque ele era gago. Il était bec. Bégayait. Il bégayait. Gago. Oui, oui. All right. Donc maintenant, là, vous avez entendu le premier enregistrement. Je voudrais vous faire entendre au bout de 15 minutes. Agora ela vai mostrar. Ela vai pular. Vocês viram o comecinho e só tem que imaginar que isso é muito progressivo. Então a gente pula e vai para o minuto 15 da obra. Je fais très bref. Donc là, on entend encore un tout petit peu derrière le discours. Então, falando muito rapidamente, lá a gente ainda consegue ouvir ainda um pouquinho do discurso, do discurso não, de la parole. do sentido do texto. On entend notamment essentiellement les consonnes. A gente un peu des dá para ouvir ainda um pouco das consoantes, le brésilien. ou tchutchã português. Não, sueco. Et maintenant, et pour vraiment terminer, je voudrais vous faire entendre la fin, c'est-à-dire une fois que la voix, E aí, para terminar, eu vou fazer vocês ouvirem o final, puisque cette œuvre dure 45 minutes. que essa obra, no total, dura 45 minutos. 40.
Et en 3 minutes pour terminer, E em 3 minutos para terminar, et pour tirer un dernier fil avec un metteur en scène qu'on n'a pas arrêté de convoquer, e também para fazer um link com um senador que a gente evocou bastante aqui. dans un entretien avec Rickner, Claude Régis, il parle de laisser les murs tranquilles. Numa entrevista com Hickner, o Claude Régis falou de deixar-nos tranquilos. Pour expliquer que, en tout cas pour ces spectacles, il fallait rentrer dans une salle remplie de silence. Il fallait rentrer en silence dans la salle. Precisava entrar numa sala preenchida de silêncio. Precisava entrar nos seus espetáculos. Era entrar numa sala preenchida de silêncio, que era necessário escutar o silêncio. Il fallait pas que les murs soient chargés de paroles ou de bruit. Você não podia entrar com as paredes preenchidas de ruído e de barulho, de som. Et une lecture possible de cette pièce, c'est justement qu'on n'a pas laissé les murs tranquilles. E uma leitura possível dessa obra que a gente acabou de ouvir, é que a gente não deixou aqui os muros tranquilos. Et qu'on entend que Alvin Lucier fait entendre cette intranquillité des murs. E que aqui se mostra a intranquilidade, o desassossego dos muros, Sans qu'il y ait aucune intentionnalité. C'est pas les murs qui parlent. sem nenhuma intencionalidade, não são os muros e as paredes que falam. C'est tout. Eu vou conclure avec un mot d'abord. Attends, moi je fais une première, dernière petite étape, avant-dernière étape de la conclusion, qui est le mot merci et obrigada. Vraiment, c'était un énorme plaisir de vous écouter, de vous entendre, de partager, de voir tant d'amis, des gens qu'on adore, tous ensemble, réunis à Rio, des gens d'univers et des gens qu'on avait toutes et tous rencontrés dans des contextes très différents. Et puis, la rencontre est toujours la plus belle chose de la planète. E você traduzir em português? Et pour finir, je pense que vous avez compris ce que je viens de dire, parce qu'à force de tellement tout à l'heure, c'était très beau. Je permets, je pense, de prendre en public quelque chose que tu me dis dans le cercle privé. Franck, quand il entendait Lily se parler, et il a dit, ah, c'est tellement clair que j'ai l'impression que je comprends, que j'ai l'impression que je peux comprendre. Donc, il a dit, ah, c'est tellement clair quand il parle que je comprends. Et donc, je pense que tout a tellement circulé. Vous avez déjà compris qu'on est très fatigué et qu'on va conclure par... Ah non, calma aí. Então, pessoal, eu estou esperando isso há algumas horas, mas eu gostaria muito estou muito feliz em dizer aquela frase performativa, que é: eu declaro esse evento encerrado. Você declara... E que comece as atividades do bar. Et qui déclare ouverte les activités du bar.